Boa tarde a todos. Hoje nós vamos continuar com aquele trabalho nosso, do aspecto didático, mas hoje nós vamos falar sobre técnicas pedagógicas ou métodos de ensino ativo e recursos didáticos. Bem, nós já vimos que nós precisamos fazer o planejamento da nossa aula. Nós precisamos trabalhar num plano de aula. E que esse plano de aula é feito por partes. Então eu penso bem na minha aula aquele dia. Eu escolho, eu seleciono o tema que eu vou dar. Eu proponho os objetivos específicos que eu pretendo alcançar. Eu penso naquela entrada informal das crianças na classe, naquele bate-papo informal com elas. Eu penso então depois na prece que eu vou fazer. Eu penso depois então na chamada. Depois eu entro naquela parte que nós já conhecemos, que é a motivação. E depois, então, nós vamos trabalhar numa outra parte do plano que nós chamamos de técnica. Então, vamos propor a técnica que eu vou trabalhar naquele plano de aula. Então, eu coloco lá, técnica, e o nome da técnica que eu vou aplicar. Então, técnicas pedagógicas, o que são? São procedimentos selecionados pelo professor para provocar nos alunos, a atividade referente ao processo ensino-aprendizagem. As técnicas, que todas elas se caracterizam pelo efeito dinamizador que têm. Umas apresentam uma estrutura formal, já preparada, já elaborada, que eu vou simplesmente seguir os itens que eu tenho que seguir, mas desde que eu as conheça perfeitamente. Elas apresentam características específicas e finalidades peculiares a cada situação que eu vou trabalhar. Não são aleatórias, elas têm que ser adequadas, elas têm que ter finalidades específicas para o trabalho que eu vou fazer aquele dia, para o trabalho que eu pretendo passar para os meus alunos. Quando elas são utilizadas de forma adequada, corretamente, elas provocam uma atividade nas crianças, elas despertam interesse na criança, elas são os estímulos, um dos estímulos para provocar a motivação nos meus alunos, de modo que os meus alunos entrem em ação, quer dizer, passem a trabalhar, passem a se dirigir à procura do objetivo que eu estou querendo alcançar naquela aula. Então, os meus alunos, através das minhas técnicas, das técnicas que eu aplico, eu vou obter deles o resultado que eu estou propondo, que eu estou esperando. As técnicas pedagógicas estão vinculadas a duas modalidades: as técnicas pedagógicas individualizadas e as técnicas pedagógicas socializadas. Vamos ver o que são técnicas pedagógicas individualizadas. As técnicas pedagógicas individualizadas, o nome já está dizendo, elas são baseadas nas diferenças individuais. Então, a nossa classe é uma classe heterogênea. Nós vamos ter alunos de todo tipo de experiências, não de desenvolvimento mental. Porque agora mesmo ainda saiu uma conversa sobre isso. A classe é dividida por ciclos, de acordo com a idade cronológica e com o seu desenvolvimento mental, para que eu possa adaptar a aula de acordo com aquilo que a criança vai poder entender, com aquilo que tem significado para a sua mente, para a sua inteligência.
Então, as técnicas individualizadas se baseiam nas diferenças individuais. Nessas técnicas, os alunos aprendem de acordo com o seu interesse, de acordo com as suas necessidades, de acordo com a motivação que lhe foi dada, com os estímulos que lhe foram dados e provocou a motivação, e de acordo com as suas experiências anteriores. E o papel do professor nessas técnicas individualizadas? É o papel de orientar, de trabalhar junto, de estar junto com os alunos. São as técnicas mais usadas, mais conhecidas, mais comum entre todas nós. Quando nós estamos dando aula na nossa classe, nós estamos dando técnicas individualizadas na maior parte das vezes. Por quê? Porque nós trabalhamos quase que individualmente com cada criança. Uma criança nós atendemos porque a criança tem um ritmo mais demorado, mais moroso, então eu vou trabalhar com ela para ajudá-la a desenvolver melhor o trabalho. Com a outra eu percebo que ela está ela não está muito interessada na aula, então eu vou dar estímulos para ela se tornar mais interessada. Então eu vou fazer um trabalho quase que individual, de carteira em carteira. É esse o trabalho mais aplicado, mais comum e o que nós mais usamos na nossa aula de evangelização. Bem, as técnicas individualizadas se apresentam de diferentes modos, são variadas. São várias técnicas adotadas. Por exemplo, toda aula que eu dou é de forma oral. Da aula se não tivesse um professor, a presença física daquele professor, que além da mensagem que ele vai passar, do aprendizado que ele vai passar, ele não tivesse uma voz. Ele precisa da voz porque a expressão oral é a parte mais importante da aula que eu estou dando. Então toda aula é feita por expressão oral. Mas dentro dessa técnica da expressão oral, dessa característica natural de todas as aulas, que é a expressão oral, nós temos então a exposição, chamada exposição narrativa. Então eu proponho lá no meu plano de aula, propus todas as partes e chega na técnica e eu proponho, técnica, exposição narrativa. Para eu trabalhar com essa técnica, eu vou levar da minha casa recursos para que ela seja uma aula realmente narrativa. Então, para uma classe de menos conhecimento, menos adiantada, eu vou levar a historinha, tanto a historinha real como a historinha imaginária. Por quê? Porque o nível daquela classe, o nível do desenvolvimento mental daquela classe vai ter significado para ela a historinha do bichinho, a historinha da família, a historinha dos elementos conhecidos dela. Então eu vou narrar histórias para a criança, tanto reais como imaginárias. Para as classes mais adiantadas, eu posso levar, por exemplo, para uma pré-mocidade, eu posso levar uma narração de um fato, eu posso levar uma reportagem para ler, eu vou narrar um fato histórico do passado, que foi muito importante. Então eu vou também narrar fatos, porque eu propus no meu plano de aula que a técnica que eu vou usar aquele dia vai ser a técnica da exposição narrativa. Bem, por exemplo, nós estamos na lei do trabalho. Eu propus lá, técnica da exposição narrativa. Para quem tem o ciclo jardim e primário, vai levar historinha. Vai levar a historinha, mostrar
o exemplo bom das crianças pequenas que já fazem pequenos serviços para a mamãe, para o papai, que ajudam o irmãozinho. Então já vai dar aquela noção de trabalho para a criança, de modo que eu estou levando uma história e conto a história para ela. Eu narro a historinha para o primário 1, para o jardim. Para o intermediário, para a pré-mocidade, eu vou falar do trabalho de uma outra forma, como nós já falamos. Eu vou levar uma reportagem que fala de um trabalho feito recentemente, por uma campanha feita, ou por um grupo de pessoas que se propuseram a enfrentar um tipo de trabalho difícil e, no entanto, tiveram um bom resultado. Então, eu vou falar do benefício que o trabalho nos traz. E se eu quiser, eu posso complementar a minha aula também com uma narração de um fato, de uma história real, de uma história imaginária, aquilo que eu quiser. Então, esse tipo de aula da exposição narrativa é a mais comum na evangelização. Porque vocês podem reparar que nós nos recorremos sempre aos estímulos das histórias que nós levamos para contar. Que nós temos que... Ninguém deve ler história na classe, mas sim narrar a história. Então nós vamos narrar historinhas reais ou imaginárias. Bem, dentro ainda da técnica da exposição oral, da explanação oral, nós temos então a técnica da exposição dialogada. A exposição dialogada, quem vai trabalhar nessa técnica, quem vai ser o expositor, é o próprio aluno. Então eu propus lá no meu plano, técnica, exposição dialogada. Mas para eu trabalhar com essa técnica na minha classe, eu vou então propor, pensar naquilo que eu vou levar, naquilo que eu vou trabalhar aquele dia. Aquele dia, por exemplo, eu vou trabalhar com a lei de adoração. E eu vou falar naquele dia sobre a prece. Se eu vou falar sobre a prece, eu proponho lá, assunto, prece. E eu então chego na classe e vou falar sobre a prece. Esse assunto eu posso falar também no jardim. Posso falar no jardim, no intermediário, na pré-mocidade, no intermediário, no primário, etc. Então, esse assunto, eu proponho o assunto. No jardim, por exemplo, eu não vou querer aplicar, não vou poder, nem é querer, não vou poder aplicar essa técnica, porque é uma técnica que eu vou explicar o que é a prece e depois vou pedir a devolução daquilo que eu falei por aluno que eu escolher. E no jardim eu não vou poder fazer isso. Então essa técnica no jardim não pode ser aplicada. Eu simplesmente vou explicar para os meus aluninhos o que vem ser a prece, por que nós devemos orar, vou conversar com eles. No primário 1 também eu posso usar esse mesmo recurso. Levo também como ajuda, como enriquecimento da aula, eu levo historinha. E conto a história do menino que não gostava de fazer prece, o que aconteceu, daquele que gostava de fazer prece, o que aconteceu de bom, qual é o resultado satisfatório que traz. Então eu posso usar isso. No intermediário e na pré-mocidade, eu vou então trabalhar com as crianças com essa técnica, como ela deve ser feita. Então o que eu faço? Eu chego na classe, eu explico o que é prece. Eu dou o conceito de prece, eu explico vários itens de prece, eu dou todos os princípios básicos do que é prece, do que pode ser uma prece, como deve ser uma prece, etc. Depois eu vou dizer, prestem bem atenção, porque depois quem vai expor a aula são vocês. Aí os alunos realmente prestam atenção, porque eles sabem que depois são eles que eles vão ser cobrados. Então, depois que eu dei a aula,
eu vou oferecer para qualquer um deles que queira vir na frente falar sobre a prece. Vai ter aquele, sempre tem aquele que se oferece, mas pode acontecer de não ter ninguém que queira. Então eu escolho, falo, Joãozinho ou Zezinho, vem aqui na frente, eu te ajudo. Como é uma técnica individualizada, eu tenho que trabalhar junto com ele. Então ele vai ficar no meu lugar e eu vou ficar no lugar dele na carteira. Mas de lá eu vou ajudar o meu aluno em tudo que ele precisar. Todos os recursos que eu puder dar para ajudar ele desenvolver aquela explanação, aquela exposição, eu vou fazer. Então eu posso chamar um aluno, 2, 3, quantos o tempo da minha aula puder. Com isso eu fiz o quê? Eu dei a aula propriamente dita. Então um aluninho vai lá na frente e vai falar o que é prece. Ou pode em seguida também falar um outro item, pode dizer por que nós oramos. Depois chama um outro aluninho, ele vai dizer para quem devemos orar. O outro vai lá na frente depois dizer, Deus ouve as nossas preces, por que nós devemos orar, de que forma nós devemos orar, de que maneira nós devemos orar. E cada um então vai devolver aquele assunto que eu já havia passado. Então essa é uma das técnicas individualizadas que eu posso aplicar. Existe uma outra técnica individualizada que nós chamamos de introdutória do assunto. É uma conversa informal. Então eu ponho lá no meu plano, técnica, exposição introdutória do assunto. Eu vou aplicar essa técnica. Então para eu aplicar essa técnica eu vou pensar o seguinte, bem, eu estou na lei, essa aula eu vou falar sobre a lei da conservação. Se eu vou falar sobre a lei da conservação, então eu vou manter com eles uma conversação assim informal, como se eu não quisesse nada. Então eu vou dizer, vamos conversar, eu pergunto uma coisa, o outro responde outra, vamos bater aquele papo na classe, como se eu não quisesse nada. E depois eu sempre devo levar para essa técnica um assunto atual. Então eu proponho, por exemplo, para o jardim, é lógico que eu vou propor um assunto dentro da lei de conservação que tenha significado para ela. Então eu vou falar nesse dia para ela sobre a limpeza dos dentes, a higiene do corpo, pentear cabelo, que nós devemos lavar as mãozinhas antes das refeições, contar uma história do menino que era sujinho, o que aconteceu com ele. Nas classes mais adiantadas eu vou levar um assunto atual para poder falar sobre a lei da conservação. Eu quero falar sobre saúde. Além da limpeza, eu quero falar com os meus alunos mais adiantados sobre a saúde. Então um assunto que está sempre atual, todo ano ele é atual, é a dengue. Então eu resolvi falar sobre a dengue, né? Então eu vou explicar a dengue, por que aparece, quais são as causas, os sintomas, se nós devemos ter cuidado ou não. Vamos falar daquele assunto bem atual. Aí eles estão a par, eles vão participar e é isso que eu quero. Eu quero uma conversação informal. Eu quero que eles conversem, que eles deem palpite, que eles contem por que está acontecendo isso, que perto da casa dele aconteceu aquilo, que a prefeitura está fazendo não sei o que em benefício do combate à dengue. Então eu vou fazer esse trabalho da conversação informal, desse bate-papo, e estou aplicando a lei da exposição introdutória do assunto. Para uma pré-mocidade, por exemplo, eu posso falar de um outro assunto sobre lei de conservação ainda, sobre a saúde, faço aquela conversação como se eu não quisesse nada, sobre limpeza, sobre saúde, e posso aproveitar um assunto bem atual também, que é atual já de muitos anos, mas é atual,
está sempre atualizado sobre a AIDS. Vou falar então com eles sobre a AIDS. Eles já são adolescentes, então eles podem entender perfeitamente e participar comigo da mesma conversação informal. Então aí eu bato aquele papo e o que eu fiz então? Eu apliquei a minha aula. Eu dei a aula propriamente dita dentro de uma técnica que, afinal de contas, condensou ali toda a aula que eu havia proposto, que era a lei da conservação. Temos então uma segunda, agora sem ser de exposição oral, todas são de exposição oral, sem ser de exposição narrativa, dialogada, essa exposição introdutória do assunto, nós temos uma outra lei, uma outra técnica do trabalho individualizado, das técnicas individualizadas. É a conversação e discussão na forma de solução de problemas ou situação-problema. Bem, essa lei, essa técnica, aliás, eu ponho lá no meu plano de aula. Técnica, eu vou aplicar a técnica da solução de problemas, ou resolução de problemas ou situação-problema. Para isso, então, eu estou trabalhando naquele mês sobre a sociedade, a lei de sociedade. Então, por exemplo, no jardim, essa lei eu não posso essa técnica eu não posso aplicar corretamente. Então eu vou conversar com meus aluninhos sobre a família, sobre os amiguinhos, sobre os vizinhos, sobre o respeito que a gente tem que ter com a propriedade alheia. Então converso com eles, no primário a mesma coisa, e com isso eu vou dando a lei da sociedade. No primeiro ano, no primário, por exemplo, eu já quero falar, eu quero continuar trabalhando dentro dessa lei de sociedade, mas eu já posso lançar uma pergunta para eles, perguntando assim: a criança precisa saber ser obediente para poder fazer amigos? Por quê? Porque eu quero falar naquele trabalho meu daquele dia sobre a obediência, que é um item da lei de sociedade. Então eu vou fazer essa pergunta. A intenção dessa técnica é formar dois grupos, o grupo do contra e o grupo do pró. Então, no jardim não tem condição de formar grupo de pró e contra, eu não vou aplicar essa técnica, porque no jardim a criança ainda não sabe refletir, a criança ainda não sabe raciocinar, então ela não vai ser nem do contra nem do pró, ela vai simplesmente ouvir aquilo que eu estou falando e conversar comigo. No primário 1, a mesma coisa. Agora, no primário 2, no intermediário, na pré-mocidade, a técnica propõe o contra e o pró. Então eu lanço essa pergunta no primário, por exemplo. Logo vai aparecer aquele que diz: ah, não precisa ser obediente para fazer amigos, não. Eu tenho um amigo que tem tanto amigo e ele não é obediente para a mãe e para o pai. Aí o outro fala: ah, não precisa, porque se a gente não for obediente, acontece isso assim, assim. Então, cada um vai dar uma opinião. A técnica é essa, é formar dois grupos, dentre eles participam, eu estou dando a aula que eu quero, que é a obediência, porque depois então eu enriqueço essa minha aula, essa técnica, explicando o porquê da obediência, por que era importante ser obediente, quando devemos ser obedientes, para que nós somos obedientes, quais os resultados que nós vamos obter. Então essa técnica, quando eu terminar com esse enriquecimento, eu já dei a minha aula, a aula propriamente dita já foi dada. No intermediário eu posso lançar essa mesma questão, mas no intermediário eu já posso então lançar não a pergunta, eu já posso escrever a pergunta na lousa e deixar que eles discutam, porque é isso que eu quero que eles reflitam e discutam a pergunta para depois então
eu poder enriquecer com os princípios básicos que eu estou querendo dar. Então, no intermediário, eu pergunto assim, pô, escrevo na lousa, só o conhecimento, o estudo nos faz melhores? O que vocês acham? Então, um vai refletir um pouquinho, vai parar, o outro vai pensar, outro já responde de pronto. Cada um tem uma reação, que nós já vimos que nesse trabalho individualizado, cada um vai se manifestar de acordo com o seu interesse, com a sua necessidade, com a sua vontade com as suas experiências anteriores. Então, cada um vai dar uma resposta, vai conversar. E nós vamos formar, então, os dois grupos, o do pró e do contra. É isso que eu queria. Depois, o que eu faço? Como se chama solução de problemas, eu termino a minha aula dando a solução do problema, pegando o grupo do contra e o grupo do pró e for dando uma solução para aquele problema que eu lancei na lousa. Para a pré-mocidade, por exemplo, eu posso levar um cartaz, posso levar uma faixa, ou então posso escrever na lousa também uma que é situação-problema. Então, que situação-problema eu vou pôr para a pré-mocidade? Eu ponho assim: o homem precisa de religiosidade para aperfeiçoar sua moral? Já é um tema mais difícil, isso é um tema só para a pré-mocidade, que já pode refletir, que já pode raciocinar direitinho e conversar comigo e responder e formar mesmo grupo, porque é uma idade que eles já discutem problemas, que eles já têm ideais, que eles já sabem, eles são capazes já de discutir filosofia, religião e tudo. Então essa situação problema que eu criei para eles vai ser fácil, eles vão discutir. Vai ter aquele que vai discutir a favor e vai ter aquele que vai discutir contra. Depois que eles discutirem tudo isso, eu entro com meus princípios básicos, que é aquilo que eu propus, então eu vou dar a solução do problema. Eu vou dizer por que a religiosidade é importante, qual o progresso que ela trouxe, ou se trouxe algum atraso para a humanidade. Aí eu vou levar para eles aquela aula que eu havia preparado e dar para eles. Se eu quiser, para todos os ciclos, jardim, primário, intermediário e pré-mocidade, se eu quiser enriquecer sempre contando história, narrando fato, eu posso, de acordo com o ciclo que eu estou trabalhando. Existe uma outra técnica ainda, das técnicas individualizadas, existe o estudo dirigido. O estudo dirigido, eu ponho lá. Que técnica que eu vou aplicar nessa aula que eu vou querer dar? Eu estou dando a lei do progresso. Se eu estou dando a lei do progresso, que tema será que eu vou escolher para dar a lei do progresso? Então eu penso lá, eu vou falar sobre Kardec, sobre Allan Kardec. Então o que eu faço? Eu ponho lá no meu plano de aula, técnica, estudo dirigido. O nome já está falando, dirigido. Eu vou ter que dirigir essa técnica. Então eu vou levar para a minha classe recursos para que as crianças possam estudar, fazer pesquisa, mas não sozinha, junto comigo. Eu vou orientar, eu vou mostrar o livro que tem, eu vou dar socorro para aquele que está meio assim perdido. Então eu vou individualmente trabalhando com todos eles para dar o recurso necessário que eles precisam. Então o que eu faço? Eu faço primeiro na lousa um roteiro. Então eu escrevo lá, nome de Allan Kardec, dia, mês e ano do nascimento, local do nascimento, com quem se casou, não em forma de pergunta, em forma de itens para eles irem respondendo o roteiro. Depois eu coloco os livros básicos da codificação. O Espiritismo trouxe algum adiantamento, algum melhoramento para a civilização, para o progresso, e aí eu deixo. Eles vêm procurar, eu levo a biografia de Kardec, eu levo os livros básicos, eu levo tudo que eu tiver, todos os recursos que eu tiver e que a escola tiver e puder me emprestar, eu levo para eles pesquisarem.
Então, o estudo dirigido é um trabalho de pesquisa, mas eu junto. Então, vamos pesquisar o dia, o ano, o mês que nasceu Kardec. Vamos pesquisar o nome da mulher dele. E com isso, cada aluno, depois que fez a sua pesquisa, eu orientando, eu dirigindo, indo de carteira em carteira quase, eu vou pedir que eles me apresentem um relatório daquele roteiro que eu levei para eles. Então eles vão me apresentar um relatório. Aí vocês mesmos podem pensar, se é uma técnica individualizada, o relatório vai ser individual. Um vai escrever um relatório maior, o outro vai responder simplesmente as perguntas, o outro vai florear o relatório, o outro vai pôr uma poesia dedicada a ele, a Allan Kardec. Cada um vai me apresentar um relatório individual, de acordo com o quê? De acordo com o seu ritmo, com o seu interesse, com a estimulação que eu dei para motivar a aula, com as experiências anteriores que ele traz. Então ele vai, cada criança vai apresentar um relatório, um diferente do outro. São técnicas individualizadas. E com isso, então, eu dei a minha aula sobre a lei do progresso que eu estou trabalhando naquele mês. Depois nós temos uma outra técnica que se chama centros de interesse. Esse mês eu vou falar sobre o cristianismo. Então eu escrevo lá no meu plano de aula, técnica, centros de interesse. Então, o que são técnicas, centros de interesse? O nome está dizendo. Do cristianismo, o centro do cristianismo é Jesus. Então eu vou falar de Jesus. Então eu posso, de Jesus, que é o centro, eu vou tirar vários assuntos. Vou falar do nascimento de Jesus, da família de Jesus, da sua infância, dos seus companheiros que foram os apóstolos, dos seus ensinamentos, depois do seu desencarne, do estudo das parábolas e etc. Então eu vou falar tudo sobre Jesus. Essa técnica eu posso dar desde o jardim até a pré-mocidade, porque no jardim eu vou levar a historinha do nascimento de Jesus, contar para eles que Jesus nasceu em tal lugar, explicar direitinho, contar quem era a mamãe, quem era o papai. Por quê? Vai ter significado para eles, porque eles conhecem família, eles têm mãe, eles têm pai, então o desenvolvimento mental capta direitinho e eles então entendem aquilo. E para os outros, o que eu faço? Para o primário eu posso falar da infância de Jesus, dos companheiros que eram os apóstolos. Para o intermediário eu posso falar então já dos ensinamentos dele, ajudar a interpretar parábolas. Na pré-mocidade nós vamos interpretar parábolas, vamos falar das curas, dos milagres e vamos falar até do desencarne de Jesus. Depois ainda temos uma outra técnica, são 5 técnicas técnicas de trabalho individualizado. Então a última técnica do trabalho individualizado é a instrução programada. A instrução programada é fazer algo. Eu vou propor, eu estou trabalhando neste mês na lei de igualdade. Então eu vou pensar assim, em vez de eu ficar falando só os princípios básicos da igualdade, ou só de fraternidade, ou só de bondade, de caridade, eu vou falar, sabe de quem? Eu vou escolher um vulto espírita importante e vou falar sobre ele. Então eu vou falar do Dr. Bezerra de Menezes. Então eu levo para essa classe, eu levo tudo aquilo que eu puder levar para nós podermos fazer algo. Então eu levo livros, eu levo poesias, eu levo mensagens, eu levo massinha para o jardim trabalhar, fazer o busto de Bezerra de Menezes, eu levo cantos, eu levo tudo que eu puder levar para nós então fazermos a homenagem a Bezerra de Menezes. Então essa aula vai ser de trabalho, nós vamos programar fazendo algo. Então um lá quer fazer a biografia de Bezerra de Menezes, está lá o livro da biografia de Bezerra de Menezes, eu vou ajudá-lo. Vou dizer onde nasceu, qual era o nome, vou ajudar a desenvolver, falar o que ele fez de importante. Então, um
dos alunos, como é individual, cada um vai fazer a seu modo. Um vai falar sobre a biografia, o outro fala, ah, não, eu vou ver se eu consigo compor uma musiquinha para a Bezerra de Menezes. O outro diz assim, não, eu vou fazer uns versinhos para Bezerra de Menezes, uma homenagem fazendo versinhos para ele. O outro vai dizer, ah, eu não, vou fazer um desenho, vou fazer o rosto dele. E vai fazer o desenho de Bezerra de Menezes. Olha, vocês podem acreditar, sai realmente poesia, sai realmente canto, sai realmente um desenho bonito do rosto de Bezerra de Menezes, sai mesmo, porque cada um vai fazer de acordo com aquilo que nós já estamos cansados de repetir, de acordo com o seu interesse, de acordo com as suas experiências passadas, de acordo com o estímulo que está recebendo, e eles vão trabalhar nessa instrução programada, e eu com isso dei a minha aula propriamente dita. Agora vamos ver o que é trabalho socializado ou trabalho em grupo. O trabalho socializado ou trabalho em grupo nada mais é do que estudar um assunto dentro de um grupo, formar grupos e estudar um assunto. Então, é um trabalho feito em conjunto para resolver um problema. Eu escolho, esses grupos podem ser escolhidos os elementos por mim, como eles também podem se agrupar de acordo com a preferência. E tem que ter um coordenador e um relator para manter então o trabalho direitinho. Mas eu vou continuar junto deles, ajudando no que eu posso, embora não seja um trabalho individualizado. Aí vai ser um trabalho em grupo. O trabalho em grupo dá oportunidade para a criança desenvolver o espírito de colaboração, assistência mútua, tolerância, uma camaradagem. É muito bom o trabalho em grupo para as crianças tímidas, que elas começam a se desenvolver mais, a participar, a conversar, a perguntar. É muito bom esse trabalho, mas o trabalho em grupo deve ser realmente aplicado a partir do intermediário e pré-mocidade. Não vamos trabalhar em grupo num jardim, no jardim, porque o ciclo não vai entender, não vai saber obedecer ordens do coordenador, não vai saber discutir assunto. Então nós não vamos aplicar trabalho em grupo para o jardim. E para o primário também ainda é difícil, porque eles não sabem ainda discutir o assunto. Já no intermediário e na pré-mocidade eu levo o tema e eles vão discutir o tema e o coordenador vai orientar como deve ser feito o trabalho e o relator vai depois relatar tudo que o grupo escolheu, tudo que o grupo definiu. Então, cada elemento tem oportunidade de partilhar ideias, apresentar pontos de vista, levantar questões, comunicar-se com os outros. É uma contribuição, assim, muito grande, porque todos vão trabalhar em colaboração. Todos vão se ajudar e depois vão dar um relatório final da opinião daquele grupo. Podem ser adotadas várias formas de trabalho em grupo, como a Philips 66, seminário, painel, fórum, discussão dirigida. A mais comum é a Philips 66, embora o pessoal não aplique corretamente, porque a técnica Philips 66 tem que ser grupos de 6 alunos, 6 minutos de trabalho e um relatório depois de 6 minutos de cada grupo. Mas como, em geral, as pessoas, tem evangelizadores que gostam de trabalhar em grupo, eles simplesmente agrupam os alunos e não seguem direito essa técnica. Mas não tem importância, o resultado também é satisfatório. As técnicas, fiquem bem cientes, as técnicas precisam ser adequadas, muito bem aplicadas e muito bem conhecidas. Agora nós vamos passar finalmente para os recursos didáticos. O que são recursos didáticos? Recursos didáticos nada mais são do que todos os meios que eu tenho para enriquecer minha aula. Então, os estímulos que eu levo para enriquecer minha aula
são recursos didáticos. Então eu tenho os recursos didáticos de ordem, eles se classificam em humanos e materiais. Os humanos, em primeiro lugar, o professor. Não existe aula sem a presença de um professor. É o elemento indispensável, é natural, é o mais tradicional e é como nós falamos quando nós falamos sobre motivação. É a maior fonte de motivação para os próprios alunos. Então, aula sem professor, sem a presença física, nós nem pensamos. Nos Estados Unidos, tentaram dar aulas para os alunos através desses aparelhos modernos, desses recursos como é que a gente diz? Aparelhos mesmo, né? De quê? Isso, de programas, essas coisas. Tentaram, fizeram uma experiência, não deu certo. Deu como recurso. Serve como recurso, mas a aula propriamente dita tem que ter a presença do professor. Tem que ter a presença do professor, a presença física, a exposição oral, como nós falamos de início, para que tenha significado aquele aprendizado que eu estou querendo passar para os meus alunos. Então, o primeiro recurso humano mais importante é o professor. O segundo recurso humano importante também é o próprio aluno. Nós não vimos nas técnicas individualizadas o aluno expositor? Eu sentava no lugar dele e ele não vinha na frente da classe expor o assunto? Então ele também é um recurso importante. E temos também o recurso do próprio pessoal do centro. Nós podemos convidar o presidente do centro para vir conversar com eles, dar uma aula, falar um assunto importante que eles precisem ouvir. E também os elementos da comunidade. Vamos convidar elementos da comunidade, elementos importantes. O dentista, por exemplo, para vir falar sobre a higiene bucal. Um outro amigo que temos do lado, que venha falar sobre um outro fato importante, sobre aquilo que a gente na hora propuser de acordo com a aula que eu estou dando. Os recursos materiais. Os recursos materiais existem na natureza. Então são aqueles recursos que eu levo, plantinha, semente, bichinho, caixinha de surpresa, o material da própria sala de aula, a lousa, o giz, o papel sulfite, o lápis, o cartaz. Então esses são os recursos que eu estou levando. São os naturais, a plantinha, a sementinha, a areia, aquilo que eu vou usar de natural. Os de ambiente escolar e o da comunidade. Da comunidade quais são? Os recursos que eu vou ter. A biblioteca, levar meus alunos para conhecer a biblioteca, levar meus alunos para conhecer uma exposição de plantas, levar meus alunos para conhecer uma exposição de artes, de quadro, levar para ouvir uma orquestra, levar para conhecer a biblioteca pública. Então são recursos que eu uso. O evangelizador, antes de escolher a técnica e o recurso, ele tem que prever qual vai ser a reação do grupo. Vai dizer, meu ciclo é o jardim, então essa técnica eu não posso aplicar. Esses recursos não adianta levar porque eles não vai ter significado para eles. Então ele tem que prever o clima psicológico da classe, com os alunos que ele trabalha, o local e a comodidade, por exemplo, para aplicar os trabalhos em grupo, tem que ter um local favorável, comodidade para poder montar os grupos, né? Tem que adequar a técnica com o assunto. Não é como muita gente, só porque gosta do trabalho em grupo, põe trabalho em grupo em tudo quanto é aula. Todas as aulas, a técnica que ele usa é trabalho em grupo. Não é assim. Trabalho em grupo para jardim não funciona, para o primário não é aconselhável ainda. Então vamos adequar as técnicas de acordo com o ciclo que eu estou trabalhando, com o assunto que eu estou dando, porque a técnica tem que ser conhecida e adequada. Os erros mais frequentes que nós conhecemos, é como eu citei agora, tem
tem professores que gostam da técnica de trabalho em grupo e todas as aulas ele coloca o trabalho em grupo. Não é que o trabalho em grupo seja ruim, é uma técnica excelente, mas é que cansa o aluno. O aluno também se aborrece, o aluno também quer novidade. E também usarem um único recurso, só usarem a lousa, o giz, o papel sulfite, o lápis preto, o lápis de cor. Vamos usar outros recursos, recursos naturais, recursos humanos, vamos trabalhar com todos os recursos para podermos então enriquecer a nossa aula. E finalmente, se o objetivo do evangelizador é dar para a criança uma conduta evangélica, não importa a técnica que ele vai aplicar. Tanto faz ele aplicar a técnica individualizada, as técnicas individualizadas, como as técnicas socializadas, desde que ele aplique, conheça a técnica bem conhecida, aplique adequadamente no ciclo de acordo com o tema que ele vai dar, o recurso, o sucesso, o resultado da aprendizagem vai ser satisfatório. Fazendo o fechamento de mais essa reunião, de mais esse estudo, como sempre nós procuramos trazer um momentinho assim de poesia, de meditação. Estamos aproveitando o Jardim da Infância, as poesias de João de Deus, através de Francisco Cândido Xavier, que ficam aí como sugestão também para as nossas crianças. Hoje o assunto é o livro, já que em abril estamos comemorando o Dia do Livro dos Espíritos, dia 18 de abril, e o Dia do Espírita, que também é dia 18 de abril. E João de Deus nos diz o seguinte: o livro é o bom companheiro, que me educa, que me alerta, a todo instante é o roteiro que me traça a estrada certa. É um amigo que me ampara com cuidado, com carinho, a sua linguagem clara, tudo explica de mansinho. É sempre calmo e bondoso, não tem gritos, não tem ralhos. Ajuda-me sem repouso em todos os meus trabalhos. Auxilia-me sozinho em lições lindas e boas, a cuidar de meu caminho e a respeitar as pessoas. Sem qualquer alteração, ele que sabe de cor, ajuda-me o coração para ser sempre melhor. Menino que não procura um livro para aprender, é vadio sem leitura, fugindo de seu dever.